Na continuidade com a anterior série de programas em que falámos de história, hoje iniciamos com Dom Manuel Clemente uma abordagem acerca do Vaticano II. Antes de mais, cumprimento, Sr. Dom Manuel, muito boa tarde. Boa tarde, Obrigado Paulo. por estar uma vez mais connosco. Vimos a história dos concílios ecuménicos até à última semana. Hoje vamos especificamente ao Concílio Ecuménico Vaticano II. Exatamente. Vimos assim muito por alto, em 8 programas, a história dos 21 concílios ecuménicos, as nossas contas católicas. E hoje vamos começar uma série mais detalhada e mesmo assim muito resumida, necessariamente em 8 episódios, sobre o Concílio Vaticano II, ou Segundo Concílio do Vaticano. As duas designações são possíveis. E, enfim, como os nossos telespectadores sabem, foi um acontecimento marcante, foi e é, da vida da Igreja contemporânea e da sua relação com o mundo, e até especialmente este ponto, não é? Porque o que o Concílio Vaticano II teve de particular foi esta relação com o mundo. Foi um concílio muito ligado, não apenas aos acontecimentos internos da Igreja, mas aos acontecimentos gerais da humanidade, das religiões, das sociedades, e essa é que é a sua nota característica. Como os nossos telespectadores também sabem, ele desenrolou-se entre 1962 e 1965, começou com o Papa João XXIII e depois continuou com o Papa Paulo VI, porque João XXIII faleceu em 63, portanto logo no ano seguinte à abertura do concílio, e depois foi o seu sucessor, o Papa Paulo VI, o Papa Montini, que o continuou. E nós podemos até considerar que ainda estamos em concílio, porque, como eu também já disse a propósito dos concílios anteriores, costuma-se dizer que os concílios têm uma fase de preparação, portanto, aquilo que os motiva e como é que ele é preparado, cada concílio, depois a sua realização, que em alguns foi muito rápida, noutros foi muito prolongada. O Concílio Vaticano II, como já disse, entre 62 e 65, mas vimos o Concílio de Trento, no século XVI, com as interrupções que teve, começou em 1545 e só terminou em 1563. Portanto, é a fase da realização, os debates, os documentos que ali são aprovados. E depois há uma outra fase, que é a fase, digamos, da sua recepção pelo corpo eclesial. E essa fase pode ser mesmo muito demorada. Aqui estamos no Porto, só para dar um exemplo, o Concílio de Trento, em 1563, dispôs que em cada diocese houvesse um seminário. O do Porto só foi fundado em 1812, não é? E em algumas dioceses até depois. Portanto, a fase da recepção é sempre uma fase mais ou menos demorada. A absorção dos ensinamentos e da legislação conciliar pelo conjunto da Igreja depende. O Concílio de Trento, por exemplo, teve à espera em França, e França era um país central no catolicismo da altura, um século para que os seus decretos fossem aprovados pelo rei e fosse permitido que vigorassem em França. Portanto, a recepção pode ser mais ou menos demorada. E o mesmo se diga do Vaticano II. E a mesma coisa se diga do Vaticano II, ou seja, nós ainda hoje, e como veremos depois na continuação desta nossa conversa, aos seus principais documentos, estamos em fase de recepção e ainda há muita coisa para levar por diante. Neste primeiro programa dedicado ao Vaticano II, gostaria ainda que muito brevemente olhar para aquilo que de alguma maneira já era a sua fermentação, não é? Aquilo que já estava aí, concretamente na Igreja do século XX, da primeira metade do século XX, já a indicar que qualquer coisa ia acontecer como realmente aconteceu. Eu peço ao Paulo para ler um primeiro trecho de um autor que nos vai acompanhar e que é um grande especialista do Concílio Vaticano II, Alberigo, um autor italiano, um trecho a este propósito. Em muitas áreas católicas e sobretudo na Europa centro-ocidental, começou nos anos 30 uma fermentação pró-renovação. Assim assiste-se à nucleação espontânea de movimentos que promovem novas experiências de vida cristã, tanto ao nível pastoral, busca de uma liturgia participada, consciência da necessidade de uma reevangelização, e espiritual, retorno à Bíblia, revival monástico, teológico, volta às fontes, abordagem indutiva, quanto eclesial, posição ativa dos leigos, consciência ecuménica. Efetivamente, ao longo de toda a primeira metade do século XX, e sobretudo no pós-Primeira Guerra Mundial,
e até meados do século tudo isso fermentava já. Enfim, quem já vai a meio dos 60, como é o meu caso, sabe isso até por experiência própria, porque lembra-se do que era, enfim, a vida de uma comunidade cristã nos anos 50, portanto, na década anterior ao concílio, e já pode observar isso tudo que aí está, não é? Portanto, um gosto renovado pela liturgia, pela compreensão da liturgia, ainda era em latim, mas mesmo na catequese já havia missal em português para nós irmos seguindo o que acontecia e percebermos melhor o que acontecia. A própria catequese tinha uma incidência já litúrgica, os catecismos nacionais dos anos 50 iam nesse sentido. Também no que diz respeito à palavra de Deus, à atenção aos evangelhos, com a multiplicação dos evangelhos em língua portuguesa e com mais insistência até por parte dos pregadores nestes textos evangélicos e bíblicos. Depois, a grande movimentação do laicado. Isso é uma constante na primeira metade do século XX, aqui em Portugal e, sobretudo, a partir dos anos 30, com a Ação Católica Portuguesa, que mobilizou centenas e milhares de leigos nos diversos aspectos da vida e do apostolado. Portanto, o famoso AIOU, portanto, os agrários, os escolares, os independentes, os operários, os universitários, as secções masculinas, as secções femininas, as secções juvenis, as secções adultas, e tudo isso movimentava imensa gente. Enfim, a Ação Católica Portuguesa, quando chega ali às vésperas do concílio, e por 1960, poderia contar com cerca de 100 mil filiados, para um país de 10 milhões de habitantes é muito significativo, não é? E, portanto, havia uma mobilização que dava também um grande sentido de igreja, de pertença, não apenas como ouvintes ou como, enfim, fiéis que estavam ali para acolher aquilo que os sacerdotes dissessem, mas como participantes ativos na vida da igreja e naquilo que a pouco e pouco se foi chamando a pastoral, não é? E o apostolado, mais propriamente, o apostolado dos leigos. Portanto, esse é outro aspecto muito importante do concílio. Pois também, no que diz respeito às relações ecuménicas entre vários grupos cristãos, há uma fermentação que já vinha do final do século XIX e que, ali pelos anos 30, assumiu um caráter mais pastoral, aquilo a que se chamou e chama o ecumenismo espiritual, isto é, que os vários grupos cristãos peçam insistentemente a Deus para que o seu Espírito os leve a todos, nos leve a todos para aquela unidade que só Deus sabe e que não deixa de crer e que depois é tão importante para se repercutir no mundo como a unidade dos cristãos. Portanto, havia em tudo isto uma série de elementos que predispunham para que qualquer coisa acontecesse, digamos, como conjugação de todas estas fermentações. Há aí um outro aspecto também muito importante, que é a própria mudança social, económica, cultural, fortíssima na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, a partir de 45 e de que maneira, não é? E o sentimento que também se ia generalizando de que muito do que se dizia acerca de uma Europa cristã ou pertencimento cristã já não correspondia assim tanto à realidade, sobretudo nos grandes espaços urbanos. Ainda no princípio dos anos 40, por exemplo, em Paris, lançou-se a Missão de França, o famoso livro França, Terra de Missão, não é? Que teve tanta repercussão na altura e que já punha esta problemática. Portanto, era necessário olhar mesmo esta sociedade que tradicionalmente teria sido cristã e católica como um mundo a evangelizar. Portanto, tudo isto estava aí e, sobretudo, como se diz aí nesse texto do Alberigo, na Europa Central e Ocidental, e teve, enfim, a graça e a providência de encontrar no Papa Roncalli, portanto, João XXIII, que foi eleito em 1958, alguém muito capaz de absorver estas fermentações, de perceber, de intuir que era necessário fazer qualquer coisa, e a convocação do Concílio Vaticano II, como realmente aconteceu em janeiro de 59. Uma inspiração pessoal do Papa Roncalli que se alia a este ambiente existente? Um protagonismo pessoal muito forte,
Ele próprio considerou assim, que foi uma inspiração, enfim, quase súbita. Claro, depois os biógrafos reparam que já havia sinais nesse sentido, mas assim como um momento forte de consciencialização e de necessidade de convocar um concílio, isso acontece pouco depois da sua eleição ao pontificado, portanto ali nos finais de 58 e em 59 é a convocação. E serão esses momentos que nós iremos analisar Exatamente, dias 8 dias, quando voltarmos a este encontro semanal com Dom Manuel Clemente aqui no programa Eclésia.